A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Hoje eu trago para vocês 7 principais dicas daquilo que eu aprendi nesses anos pregando. Então, para que você possa aí se comunicar melhor e levar a palavra do Evangelho de Jesus. E eu quero ser muito direta no vídeo, muito prática, muito rápida. Porque eu sei que o tempo seu é precioso e eu quero honrar o seu tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar de trás para frente, da 7ª para a primeira dica. E a primeira é a mais importante de todas, tá certo? Entendeu o que estou falando? Se você não fizer alguma coisa das 6, mas fizer a última, no caso que eu vou falar, você vai acertar. Então, fica até o final desse vídeo. A primeira e a última que eu quero falar é a mais importante. Então, vamos lá. 7 dicas, então, na hora de você pregar. A primeira dica é a seguinte. Muita gente me pergunta, depois que eu prego, irmã Rosa, muitas das vezes é depois que eu mesma, né? Quando desço do púlpito de pregar, ou mesmo as pessoas conversando comigo, perguntam, irmã Rosa, como é que você faz para decorar a palavra? Já tentei de tudo, já preguei, já vi seus vídeos de dicas, já colei na geladeira, já memorizei, já tentei de todas as formas, mas e a palavra? E o esboço? Como é que eu faço para decorar o esboço? Como é que eu tenho... Porque eu tenho uma de grande dificuldade e eu fico com medo de esquecer. E é muito raro, meus amados, eu me esquecer o que eu vou pregar. Esquecer do esboço ou ter que ficar olhando para ele o tempo todo e lendo. Geralmente, já está na minha cabeça. Por como, irmã Rosa? Por causa dessa primeira dica que eu vou passar para você. Essa primeira dica é para você pregar no 1 a 1 o seu esboço. Antes de você pregar para o grupo, antes de você chegar no púlpito da igreja. Como assim, minha irmã Rosa? A minha dica é de ouro. Essa dica é de ouro, gente. Antes de eu pregar lá no culto, na igreja, onde for, mesmo aqui trazendo para vocês, eu fico contando a pregação para as pessoas. Elas não sabem que eu estou pregando para elas, contando a pregação. Muitas das vezes até com meu marido mesmo, muitas das vezes. Eu solto no meio da conversa, entendeu? Então eu estou ali no 1 a 1, eu falando com a pessoa numa comunicação, sentando na mesa, almoçando, sentando na mesa, conversando com os irmãos. Enfim, eu falo falando com os filhos, com as pessoas, eu vou falando tópicos. Porque às vezes até nas lives que eu falo uma coisa aqui, outra lá, e vou organizando aquilo. Porque aí tem 2 efeitos, meus irmãos. Primeiro, pregar para aquela pessoa mesmo que está ouvindo. Primeiro, então, eu já decoro, eu já memorizo. O segundo, porque quando a gente está ministrando, a gente já vai assimilando. Então eu começo a perceber se a pessoa está entendendo a forma que eu estou explicando. Às vezes eu percebo que daquela forma que eu expliquei, a pessoa não entendeu também. Então, eu parto para uma segunda, outra pessoa já começa a falar com outra pessoa de uma outra forma. Então, eu tento, de um jeito ou de outro, eu fico contando a ilustrar. Às vezes eu conto a ilustração primeiro, depois a aplicação. Aí eu falo da aplicação em ilustração, embasa. Então, eu vou testando. Isso para uma pregação é muito bom. Então, pregue no 1 a 1 antes de pregar no grupo grande. Converse na sua casa, crie esse hábito de evangelizar, de falar com as pessoas da palavra de Deus, de conversar sobre Deus. E aí, com essa conversa daquilo que você está introduzindo, que já é aquilo que você vai pregar, você já vai assimilar, porque fez parte da sua vida, fez parte da sua rotina. E aí vai se tornar fácil. A segunda dica também vai te ajudar em relação a isso. Prepare o seu sermão em tópicos. Prepare um esboço em tópicos. Não é para escrever toda a pregação, é tópicos. Então eu trago aqui, às vezes, eu estou conversando com vocês não veem, mas às vezes eu estou aqui com anotação, um caderninho, não é? De pregações. Eu vejo aqui os tópicos. Que é o mais forma melhor de você, mais algo que você colocar nesse tópico que traga, não tem um tópico certo, correto. Eu, por exemplo, se no tópico só tiver os versículos, não é? E escritos, é claro, ou mesmo se eu vou pregar só o texto e já tiver marcado, às vezes a gente pregou sem esboço hoje, não, estava marcado os versículos. Naquela sequência de versículos, para mim é um esboço, eu já sei o que devo falar.
Então, quando você faz isso, não tem erro, não é? E um erro que eu vejo as pessoas cometendo é escrever toda a pregação. Aí, quando ela bate o olho na folha lá em cima do púlpito, ela se perde. Por quê? Porque está toda escrita a pregação. Você pode sim escrever toda a sua pregação e até melhor. Pode virar artigo, pode virar livro, mas na hora de levar o esboço para o púlpito, levem tópicos. E isso é o que vai te dar assuntos ou textos ou versículos, algo que vai te dar um caminho, sabe, para você ministrar. Eu quero te mostrar aqui, eu gosto muito de fazer na mão, né? Quando eu escrevo, eu tenho a impressão, quando eu estou escrevendo à mão, eu decoro mais. Não sei se com você funciona assim. Comigo funciona. E eu sei aonde estão as coisas, porque eu que as desenhei, eu que escrevi aquilo, né? Então, é uma mensagem que você deve estar sempre se associando. E ali você coloca capítulo, versículo em cada tópico. Veja, destaque os tópicos, porque quando você bater o olho em cima do púlpito, ao que separar, seja por cores que seja, já separei por cores de caneta, o primeiro tópico seja azul, o segundo sendo vermelho, e sucessivamente, assim vou mudando, ou fico só alternando, ou marco com marca-texto, enfim, tudo para quando você bater o olho em cima, quando você estiver no púlpito, bater o olho, você já saber onde você está, não é? E você saber como ministrar, como você vê um versículo, aquele versículo ali, você já vai dar embasamento para você falar. Tudo vai de acordo, é claro, com a sua bagagem de estudo, de conhecimento. Então, invista no seu conhecimento, não deixe para pregar só na hora, esperando a revelação de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele revela, ele traz à memória aquilo que você aprendeu com ele. Porque a palavra de Deus, ela me ensina todos os dias, não é? Então, aí tem gente que diz, mas eu não sei fazer aquela ligação, irmã Rosa. Estou aqui no versículo, daqui a pouco parto para outro. Isso é você no hábito da leitura da Bíblia todo dia, da leitura de bons livros, não é? De e-books e tudo mais, que você tenha de conteúdo da palavra de Deus, de estudo, que isso vai dar embasamento e conhecimento. E isso ninguém vai roubar, isso ninguém vai tirar. E isso é o que vai enriquecer a sua pregação, o seu esboço, o seu conhecimento, a visão que você tem das coisas, né, que Deus tem te ensinado de visão a respeito de perdão, a respeito de gratidão, a respeito da salvação, a sua experiência de conversão. Tudo isso são bagagem que você adquire. E que quando você bate o olho, por exemplo, num texto de perdão, você vai lembrar de uma experiência sua de perdão, você vai ter o que falar sobre o perdão, você vai lembrar de uma passagem de perdão bíblica, porque você leu. Então, isso tudo é o quê? É aquilo que o Espírito Santo traz. O Espírito, não fique pensando que o Espírito Santo vai descer do céu, arder no seu coração, o que você diz é soprar no seu ouvido palavra por palavra. Pelo menos eu nunca ouvi ninguém dizer que teve essa experiência. Eu mesma não funciona assim comigo. Não é assim que Deus trabalha comigo. Então, de acordo com aquilo que a gente aprende. E quando a gente não aprende, fica catando milho e dizendo coisas que às vezes a gente até foge. Já fugi tanto. Quando eu não tinha essa bagagem toda, fugia tanto, falava de pedria, entrava, falava de Jesus, daqui a pouco já estava em Apocalipse, daqui a pouco voltava para Abraão, daqui a pouco e nada combinava com nada. Você está entendendo? Você sai com o sentido de que, o que foi que eu disse? Falou de Jesus, falou. Alguém pegou, abençoou, abençoado, foi abençoado. Mas o que foi que mudou, né? O que mudou na minha vida? Então, a gente fica se perdendo, pensando que, né? Então, tem que ter algo que no seu esboço, que você bata o olho e lembre. Que seja uma ilustração, uma história para você finalizar, algo que você lhe ajude. A terceira dica que eu quero te dar é para você se incluir na pregação. Porque é um erro, meus amados, que a gente comete, é usar a palavra vocês. Por quê? Porque parece uma acusação. Pensa assim, você está falando assim, principalmente quando você vai ministrar sobre um assunto
que muitas pessoas dizem, já está dizendo que eu estou pecando, já está dizendo que eu estou errando, já está dizendo que eu preciso... Você está entendendo? Então, eu penso, é o meu pensar, é o meu agir, é a minha forma de ministrar. E eu vejo que eu acho como um erro, porque quando você faz, as pessoas saem, né? Como ovelha, eu também ouço a palavra de Deus, e eu vejo o quanto as pessoas dizem, só veio com o dedo e acusou, só criticou, hoje foi madeirada, hoje só foi, né? Foi apanhando, a gente só apanhou. Porque, na realidade, aquela palavra não é que a Bíblia deve ser pregada, nem tempo e fora de tempo, mas tem a forma que tem que ser com a unção de Deus, porque senão o povo não vai receber. E não é, mas quando a gente é de Deus e sente que a palavra é de Deus, a gente recebe. Menos que cabisbaixo, todo mundo apanha, sabe, alegre, porque sabe que foi papai que falou. Mas quando é do homem, a gente também sente, parece uma acusação, parece uma crítica, você sente que está, sabe, retaliando a sua vida, que está apontando os seus erros, que está expondo aquilo que muitas das vezes você pediu só uma oração e a pessoa vai pegar para martelar mais. Então você não sente, a pessoa tem que sentir que é de Deus. E a Bíblia diz, né, que o Espírito Santo testifica. Então não adianta dizer que Deus disse e que disse mesmo, a palavra de Deus está dizendo, mas tem formas e formas, porque às vezes, meus amados, se a gente não tiver cuidado, essa palavra, ao invés de curar, ela mata, não é? Porque ela é uma espada. Então tem que saber o ponto da divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e só quem sabe é o Espírito Santo, essa divisão e o ponto certo. Então pense assim, você está falando sobre santidade, e você diz, vocês precisam se consertar a vida de vocês, andar em santidade. Agora imagine que você está falando de santidade e fala, gente, nós se inclua, nós temos de consertar a nossa vida, de andar em santidade, não é? Aí você diz assim, mas as pessoas vão pensar, irmã Rosa, que eu estou falhando, que eu estou pecando. Deixe pensar quem quiser. O pregador está para isso, né? Mas você não dizer, não acusar, não seja dos acusadores, seja dos pacíficos de Israel, não é? Se inclua, Paulo se incluía, porque, né? Isso é a posição de um verdadeiro adorador, se colocar na brecha. Então, prega assim. Meus amados, nós precisamos andar, somos nós que precisamos, porque você está humildemente ali dizendo, eu também estou pregando para mim, eu também preciso disso, eu também estou falando que vocês precisam, mas eu preciso também. Então nunca pense nunca demonstre às pessoas que você é um super crente, que isso não vai funcionar. Então não diga, que não soe como uma acusação, mas como uma orientação, para que todos possam se cumprir, não é? Então se inclua na pregação, não é? A quarta dica é a seguinte: inspire-se em pessoas, não copie. Qual é a situação? Não pega um sermão de alguém e escreva letra por letra. Vá para o púlpito e pregue o esboço. Por que o esboço? Irmã Rosa, então, e o esboço? O esboço é diferente, porque o esboço está só o passo a passo. Às vezes, se você não tem bagagem, você olha e diz, o que é que eu prego daqui? O que é que eu digo daqui? O que é que eu falo daqui? Não é? Você, às vezes, porque você não tem entendimento ainda para abranger uma pregação com aquele esboço. Então, você vai ainda começar a fazer o quê? Vai pegar um versículo, destrinchar ele. Então, somente fique no versículo, fique num salmo, fique numa palavra de bênção da parte de Deus. E com certeza Deus vai abençoar numa palavra simples. Não se aventure, por mais belo que você acha a pregação de A, de B, de C, e querer se aventurar, porque a bagagem dele não é igual à sua bagagem, igual a bagagem dele não é igual à minha bagagem. Mas aquilo ali me deu um ensinamento, um aprendizado que depois, lá na frente, eu posso sim utilizar o versículo que ele deu, falar o que eu entendi daquilo. É diferente de você escrever palavra por palavra do que o pregador, a pregadora pregou. Porque, meus amados, eu já estive
Eu já estive num culto, quando o pregador foi pregar, e para lhe ser sincera, quando vi, era palavra por palavra de uma pregação que eu ouvi, antiga, do Marco Feliciano. É aquela palavra, porque eu me lembrei, primeiro que eu não esqueço da palavra, quando a palavra fala o meu coração, então eu tive experiência com aquela palavra. Tá entendendo? Eu mastiguei, eu me alimentei daquela palavra. Então não tem como, quando a gente mastiga, quando a gente digere uma palavra de Deus na nossa vida e vai de encontro à nossa necessidade. Então quando falou, digo, oxe, até uma entonação de voz, aí fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Deus vai te usar do jeito que você é, do jeito que você, do que você sabe. Deus vai criar ali, você vai ser sua personalidade. Você tá entendendo? Deus vai te dar. Por quê? Porque é o sermão daquele irmão não pode ser copiado na íntegra. O sermão de ninguém pode ser copiado na íntegra. Só inspirar. Agora sim, inspirar você não tem como fugir. Você pode usar o mesmo versículo, falar do mesmo tempo. Eita, aquele versículo foi uma coisa boa. Aquele irmão usou aquele versículo que eu nunca tinha usado ele para pregar sobre tal assunto. Tá? Então você pega, teve o aprendizado, teve a compreensão e você falar o que você entendeu com as suas palavras, do seu jeito, da sua forma, como se fosse uma conversa com as pessoas e não palavra por palavra do que estão ali sendo ministrado. Porque o sermão inteiro, meu irmão, fica muito mecânico. Você está entendendo? E não é isso é para o Espírito Santo te usar, não é? Então, aquilo que você pensa sobre a palavra, o que você interpreta da palavra, e é o que você deve falar. O importante é você ler livros, como eu já disse, Bíblia de estudos, não é? Ouvir, sim, pregações sobre o assunto, para ter reunir aí o conhecimento sobre aquele assunto e você ter uma opinião, expor a sua opinião a respeito daquele assunto, sem fugir da Bíblia, é claro, não é? Muitas das vezes eu estou ouvindo uma pregação e uma frase que o pregador falou ali, abre uma janela, junto ali, faz uma ligação com um livro que eu li, não é? Com outra pregação que eu ouvi, né? E aí você vai combinar todas essas coisas. Tudo Deus vai te usar para falar na vida de alguém. A sua experiência, nada é desperdiçado, a sua experiência, o seu conhecimento, o seu entendimento da palavra, a sua opinião, como eu disse, a opinião que não fuja da Bíblia. Inspire-se, mas não copie. A quinta dica que eu te dou é a seguinte: ame as pessoas. Tem que ter amor envolvido. Jesus disse, nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se fazer que eu vos mando. Mas tem um outro versículo que está me fugindo agora. Ele disse, nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. É o amor, meus amados, que vai fazer você avançar, não é? Você precisa amar as pessoas. Para quem você vai falar? Pare só um pouquinho aí e pense. Você está amando essas pessoas? Você está preocupado com a sua imagem ou com a salvação, ou com a libertação, com a conversão, com a transformação de vida na vida daquelas pessoas? E elas vão, se você pensar, o que elas vão pensar de mim? Como é que eu vou me sair? Eu estou me preocupado. Se você está se preocupando com elas ou com você? Você está entendendo a mensagem? Você tem que entender, você tem que se preocupar com o que elas vão entender da mensagem, se aquilo vai transformar a vida delas. Você tem que amar as pessoas ao ponto de querer que as palavras que você está falando seja para mudança. Se não tiver amor envolvido, pouco você vai avançar. É importante. Muita gente perguntou, como é que eu venço essa vergonha, irmã Rosa? Eu já tentei todas as formas técnicas para você vencer timidez, vergonha. Tem até vídeo aqui no canal que você vai, e eu uso eles até hoje. Por quê? Porque a gente não perde de vez isso. A gente tem e precisa ter, porque a gente tem que entender que é um peso de uma responsabilidade daquilo que a gente está fazendo para Deus. Porém, entretanto, contudo, todavia, saiba que
o que faz você vencer tudo é a vontade de ver a vida das pessoas transformada, o ambiente, a igreja do Senhor sendo transformada. Aqui esse é o grande segredo, é o amor. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. O medo é timidez. Ou seja, o meu amor pelas pessoas tem que ser maior do que a minha vontade de me preservar. Então, às vezes, olha, meus amados, eu já preguei com a prótese do dente, caiu na hora do púlpito e eu não parei. Riram de mim, mas eu não parei. Não parei. Continuei pregando. Enquanto eles estavam rindo, eu estava pregando e eu não parei. Por quê? Porque a minha vontade de falar de Jesus era maior do que me preservar. Se eu fosse... eu tenho um problema aqui no dente, que eu não deixo. Não adianta, eu não vou... Irmã Rosa, você não tem vergonha? Não, porque a minha vontade de ver a transformação na vida das pessoas é maior. Esse amor que Deus derramou no meu coração é maior do que a minha vontade de me preservar, de proteger a minha imagem, de não passar vergonha. Isso não pode impedir. Nada pode impedir. Eu não vou hoje pregar porque o cabelo não amanheceu bem, não tá legal. Não, vai. Eita, eu esqueci. Eita, já está aparecendo. Vai, com o cabelo branco mesmo. Eita, não tem isso. Não, vai. Eita, eu esqueci de passar. Não, você vai. Se você não vencer, você não tiver... não, porque eu não posso. O que é que vão pensar de mim? O que é que vão falar de mim? Você tem muito eu aí nessa história. Realmente é melhor não ir. Sabe por quê? Porque Deus não vai lhe usar. Deus vai usar quando você se isenta, quando você não está preocupado com a sua imagem, quando você não está preocupado com de passar vergonha para ir. Uma vez estava com um problema no pé, e eu fui para o culto de domingo de Havaiana. Meus amados, não adianta, não pode ter nada para lhe impedir. Eu não vou porque, olha, não posso calçar uma sandália, não vou para a igreja hoje. Não vou pregar hoje porque eu não sei o quê. Preguei de Havaiana. Vão olhar para o meu pé ou para a palavra de Deus? E se olhar para o meu pé, paciência. Você tem que ter amor, meus amados. Não pode sua imagem ser maior. Eu não vou porque aquela saia não combina com essa blusa. Não se preocupe de passar vergonha, não. Se preocupe de Deus ter lhe pedido para você fazer algo e você não ter feito. Antes de pregar, vá num cantinho, olha para as pessoas, observa as pessoas, né? Se envolve na história das pessoas. Vai lá atrás, olha as pessoas. Fala, Senhor, enche o meu coração de amor. Para que eu fale a partir do amor, Senhor. Para que eu possa servir essas pessoas com a tua palavra. Até a sua oração vai mudar. Amém? A sexta dica que eu te dou, que é muito importante, é um grande segredo que eu uso na hora de pregar, é usar ilustrações. Muitas das vezes eu parei, para ser sincera, ultimamente, porque eu trabalho muito aqui nas redes sociais. Então, para não ser extenso, eu não uso muito. Nas pregações, agora, como eu estou dando-lhe orientação para pregar na igreja, no culto, é bom ilustrações, porque as pessoas gostam de histórias. Jesus se utilizava de ilustrações, se utilizava de histórias para falar e pregar o evangelho, não é? Conta-se uma história usava parábolas. E o que é parábolas? Ilustração. O que é parábola? É histórias. Ele contava as histórias para as pessoas identificarem melhor. É uma forma litúrgica, não. Educacional, para você, mais fácil da gente de prender a nossa atenção. E Jesus se utilizava disso. Quando você usa uma ilustração, a pessoa praticamente está vendo a sua pregação. Então, quando você está das explicações, na teologia, na teoria, ela está ouvindo a pregação. Mas quando você vai para a ilustração, quando você faz a aplicação da palavra, é diferente. Ela começa a ver a sua pregação. O formato, não compare com o que eu estou ensinando com vocês, com o que eu trabalho nas lives, com o que eu trabalho na oração da noite, nas palavras que eu trago às 22 horas. Você está entendendo? Por quê? É diferente de uma pregação. Aqui eu tenho pouco tempo para falar daquilo e chegar direto. Então eu pego o texto e já faço a aplicação, já entro na ilustração, já entro na aplicação, já faço a contextualização do texto na sua vida. É diferente de quando você vai pregar.
Quando você vai pregar, você tem que conduzir a pessoa lá, aos irmãos, aquele grupo, a igreja do Senhor, lembrando que cada pessoa ali tem pensamentos diferentes, tem pessoas ali que têm conhecimentos diferentes, tem grupos diferentes, mesmo da igreja. Irmã Rosa, não tem grupinho na igreja, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de grupos no sentido de que a palavra tem que ser direcionada para todos o ouvinte que estiver, para aquele novo convertido, para aquele que já é experimentado, para aqueles que já estão no púlpito, para aqueles que estão na igreja, para aqueles que são atuantes, os que não são atuantes, para aqueles que estão visitando a igreja. Esse é um ponto principal. Eu percebo que muitas das vezes as pessoas, quando vão ministrar, recentemente eu estava numa pregação e eu vi isso em um culto, e eu vi isso. A pregação foi a apresentação, preste atenção na apresentação na igreja, quando eles estão ali, quando estão fazendo a apresentação dos visitantes. Isso é importante. E eu observei, eu estava ali como membro, como ovelha, ouvindo a palavra, e observei um fato muito importante. Estava ali sendo apresentado que estava entre nós uma pessoa, e só uma alma já é o importante, que ela era espírita kardecista. Amém por isso. Amém? Por isso que ela estava ali ouvindo a palavra de Deus. Mas na pregação, ninguém tomou cuidado de falar, ninguém no púlpito tomou o cuidado de falar, de levar uma palavra direcionada àquela pessoa. Por quê? Porque ela não entende o que é que você está pregando do evangelho, a forma que você está pregando, porque você prega de veloz, rápido, ou porque o pregador fala alto, ou porque o pregador está muito empolgado. Ninguém deu uma palavra direcionada para aquele homem. No final, depois de tudo que fizeram, que ficaram, vem ou não vem para ser Jesus? Ora, se você não fez o homem compreender, você não fez a pessoa compreender o que é o evangelho de Jesus, então quando você pregar, lembre-se de ter sempre essas vertentes na sua ministração, para você estar ministrando a pessoa, sabe? Que as pessoas que estão ali. Isto ocorreu uma certa feita também, isso me fez lembrar, uma certa vez que eu estava ministrando e foi me dito que tinha entre nós, teve apresentação, mas a igreja era pequenininha, e a pessoa que convidou, ela era bem chegada a mim e disse: olha, irmã Rosa, eu soube que é a senhora que vai pregar, e eu trouxe um amigo, e eu não quero constranger dizendo, mas eu vou te dizer, ele é espírita. Então, colhi aquilo ali. Que foi que eu fiz na minha pregação? Mudou a pregação, irmãos? Não, continua pregando. Só que eu dei uma vertente direcionada também àqueles que têm uma outra religião, mostrando o evangelho como verdadeiramente é bíblico, como é. E no final, meus irmãos, para a glória de Deus, aquela alma se rendeu. Você vê eu vi ali, então ali para mim serviu de experiência, como é diferente quando você fala, quando você entende, quando você interage, quando você explica o porquê. Até porque eu tinha bagagem também e experiência, porque eu já fui kardecista. Então, eu poderia estar explicando e entendendo o que é que ele sente na pele, o que é que ele pensa. Então, isso é importante, você conhecer, saber, para poder chegar junto, não é? Então, a ilustração, o contexto, a aplicação começa, não é? Mudar a sua pregação e faz as pessoas entenderem e se verem naquela história e ver o que precisa de haver de mudança na sua vida. Então, quando a gente vai para a palavra, Jesus estava ensinando que quando ele pregava a palavra, ela entrava em alguns corações e alguns não creram. Alguns creem de início, mas depois param de crer. Então ele conta o quê? Uma ilustração. Ele fala do semeador, que saiu a semear, que jogou a semente. Ele descreve o solo, ele descreve como cresce. Ele mostra que a semente às vezes morre. As pessoas estavam vendo naquele momento um filme da pregação de Jesus. Então use ilustrações. Por quê? Porque tem pessoas que são muito imaginativas, muito sensitivas. Tem pessoas que são mais auditivas. Você ouve, ela já capta, mas tem outras não, que são mais intuitivas, precisa de uma ilustração para compreender. Quando você está falando, quando você está ilustrando, quando você coloca uma ilustração ali para elas ver, se interagir com aquilo, elas vão entender melhor a mensagem do evangelho.
E a sétima dica, como eu disse para vocês, é a mais importante de todas. Por isso, preste muito atenção. Sempre termine a sua pregação com o Evangelho de Jesus. Sempre termine a sua pregação com o Evangelho de Jesus Cristo, com o Evangelho da graça de Deus. Mas, irmã Rosa, como se eu estou falando sobre um outro assunto, por exemplo, sobre casais, eu vou terminar a pregação com o Evangelho. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque nós terminamos a nossa pregação, devemos terminar a nossa pregação com o Evangelho, simplesmente, não só com aplicação, mas vá e faça tal coisa, duas coisas podem acontecer. Por exemplo, se você fizer isso, só terminar na aplicação, você termina a aplicação dizendo, vai e perdoa essas pessoas que você precisa perdoar. Como, né? Como você vai fazer isso? Você vai dizer só porque você disse. Depois de ouvir as pessoas, você pode acontecer duas coisas. Depois de ouvir essas pessoas, pode acontecer duas coisas. Um grupo vai e vai conseguir perdoar. Eles vão se esforçar. Não, eu vou perdoar. Eu vou perdoar ele. Deus falou comigo, eu vou perdoar. E outra vai tentar perdoar. Mas vai mandar mensagem, ligar, não é? Não é? Pode se tornar até arrogante. Você está entendendo? Ou seja, cadê a fluidez do amor nessa ministração, nessa prática que a pessoa deve... A palavra, eu entendo que ela deve fazer com que as pessoas pratiquem a palavra. E não só seja apenas um ouvinte de palavras, mas que traga transformação na vida das pessoas. Que as pessoas se conscientizem e diga, por amor a Jesus, e diga, eu vou perdoar, eu vou lá perdoar, eu vou lá e fazer isso, eu vou lá... Perdão. Eu preciso mudar. E não se tornar arrogante e achar que é melhor que os outros, porque ele perdoou. Tem gente que é assim. Então, não caia nesse erro. Você vai fazer aquilo que o Senhor determinou, porque você sentiu, não é? Então, faça isso, faça não por orgulho, não por culpa, que a pessoa faça de uma forma que as pessoas não entendam assim, nem pensem assim que deve fazer assim. Então, deve ter envolvimento mesmo aí, de você falar do amor de Deus, que nós nascemos, falar do Evangelho, falar. Por quê? Porque tem, como eu disse, tem grupos de pessoas na igreja, ouvintes, grupos de ouvintes, melhor dizendo, ali. Pessoas que conhecem, pessoas que não conhecem, pessoas que precisam de salvação. Você não vai falar de santificação, você vai dar uma palavra, uma correção para a igreja e querer que o novo convertido se aceite Jesus. Não é? Tem que ter muito Deus envolvido. E com certeza Deus está sempre envolvido, mas Ele nos pede, a Bíblia nos fala para a gente ter amor quando a gente ministrar. Você está entendendo? Você entende? A pessoa tem que entender ali saindo, entendendo o tamanho da responsabilidade que está ali sobre os seus ombros, do que Deus quer para essa vida dela. Você está entendendo? Então, falar do Evangelho é muito bom, sem dar algo prático. O Evangelho é isso, é praticidade. É Jesus falando de praticidade. Pode observar, quando você vai para as cartas paulinas também é praticidade. Paulo foi um homem que Deus levantou para ministrar assim de uma maneira espetacular e de uma forma que ele sintetizou o Evangelho. O que é sintetizar? É resumir em poucas palavras o que deve fazer e o que não deve. Então ele tem forma, é prática, uma checklist. Tem cartas de Paulo aqui que é uma checklist. O que é checklist, irmão? É uma lista de coisas que a gente deve fazer. Aí tem aqui, não faça isso, ame, perdoe e tal e coisa. Então você vê passo a passo o que você deve fazer. Então você lembre-se sempre de terminar com o Evangelho de Jesus, de pregar para o Evangelho, tá certo? Em nome de Jesus. Meus amados, então são essas 7 dicas aí que eu falei, não é? Tem muito mais dicas, mas essas eu sei que eu acho que eu não tinha trazido ainda para vocês dessas formas, e me veio à mente, eu digo, vou gravar um vídeo e vou explicar um pouco mais sobre isso para os irmãos que gostam aí de ministrar e gostam de pesquisar. Então, essa dica aí, essas 7 dicas aí, vale muito a pena
você colocar em prática. Amém? No mais, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.